A transmissão pelo Facebook já está aberta, viu, irmãos? Pode, senhor. Volta. Amém? Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles podem mandar. Amém? Então, essa aqui é uma palavra que já fala de um convite e de obediência. Porque se você não obedecer, você não vê milagre. E quando a gente fala de convite, eu lembro da minha vida, quando eu comecei a entrar no vento, comecei a entrar na minha prova, que através de um convite da minha tia Zilma Miranda, para mim ir ao culto, e neste culto Jesus falou profundamente no meu coração. Quem está falando aqui é alguém que não conhecia Jesus, só ouvia falar, não nasci em berço cristão, mas eu sempre tive parentes que eram da igreja, meus tios, meu avô, falecido meu avô, e nunca me interessei em pegar na Bíblia, nada disso. Só que o vento soprou. E eu era do samba, 28 anos de samba na Grande Rio, era considerado o primeiro passista acadêmico do Grande Rio, ganhei estandarte de ouro em 2014, com o melhor passista da Marquês de Sapucaí, reimamos do município de Duque de Caxias 4 anos seguidos, e várias festas. Só que era uma festa que naquele momento ali, mas chegava dentro de casa, na hora que botava a cabeça no sofá, acabava tudo. O vazio era constante. Então, a gente, quando convida Jesus para a nossa vida, para a nossa festa, o vinho pode até acabar, mas Jesus está na casa. E quando Jesus está, a alegria, ela não acaba. A alegria é constante. Então, foi isso que eu fiz na minha vida. A minha tia me convidou para ir no culto, e este culto parece que foi para mim. Porque eu me lembro, tinha umas 50 pessoas no culto, eu fui o único que levantei a mão para Jesus, ajoelhei e convidei ele para entrar na minha vida. A partir daí, tudo se fez novo. Tudo mudou. Comecei a caminhar. Essa igreja na qual minha tia me levou era lá em Nova Iguaçu. E eu fiquei preocupado, porque eu não sabia, não entendia nada. Perguntei a ela: e agora, tia, vou ter que vir aqui? Ela: não precisa. Irmão, como é que era a sua vida nesses 28 anos, né? 28 anos. De samba? Como é que era a sua vida? Você vivia bem? Estava feliz? Como é que era? É como eu falei, eu estava aparentemente feliz. Aparentemente, né? Mas sempre estava faltando algo. É o vazio, né? É um vazio. Hoje eu entendo o que eu vivia. Porque, na verdade, eu não vivia. Estou vivendo hoje. Aleluia. Com Jesus. Porque a gente vivia de aparência. Às vezes eu não tinha R$1 no bolso. É mesmo? Mas eu estava lá, dentro de uma quadra de escola de samba, onde todos me viam como o cara. Mas eu não tinha nada. Chegava em casa, era um vazio. Você imagina, você reimono, pessoas vinham, famílias vinham tirar foto comigo. Era uma aparência. Entendeu? E o Senhor trouxe uma palavra aí, onde fala de renúncia. É porque todo mundo acha que o pessoal de samba ganha bem, né? Não. Vive bem, é feliz. Verdade. Não mesmo. Era aparência. Estandarte de ouro, o inimigo conseguiu me enganar por muitos anos. Eu era doido para ganhar esse prêmio. Muitos que estão lá fora morrem por causa desse prêmio. E qual era o seu cargo na escola de samba? Passista. Era passista, Era né? o primeiro passista. Ganhou o estandarte de ouro em 2004 como Isso, partido. 2014. 2014 como passista, né? Vocês vão procurar na internet. Agora, recente, né? 2014. Vocês eu ia trazer o estandarte, mas eu acabei esquecendo em casa. Vocês vão procurar na internet Andrezinho, um passista Grande Rio, vai ver lá. Então era uma vida de aparência. O estandarte de ouro é uma enganação, porque até então o inimigo conseguia me enganar, pensava até que era ouro. E depois que eu ganhei esse estandarte de ouro, a inveja, a inimizade, você só arruma coisa ruim. E é uma coisa que não te leva a lugar nenhum, estandarte de ouro. Só bota teu nomezinho lá, mas continuei na mesma. Na mesma. Consegui conquistar nada. Entendeu? Uma vida de aparência. Então eu resolvi entregar minha vida para Jesus. É a glória do mundo, né? É a glória do mundo. Resolvi renunciar à maneira que eu vivia. Noitada, mulheres, cachaça, samba. Renunciei e
comecei a caminhar, a obedecer tudo aquilo que Jesus queria. Mas a pessoa pergunta, por que você fez isso? Porque, como eu falei, comecei a entrar no vento, eu era noiva, eu tinha uma noiva, e essa noiva do nada, ela resolveu me largar. Mas do nada assim, chegou um ponto que ela desistiu. Por quê? Como eu falei, eu era do samba, cachaça, noite, às vezes deixava sozinha, era muita mulher, eu não era um cara fiel. Entendeu? Então chegou uma hora que ela resolveu. E nesse momento, o inimigo ele tinha já armado um laço. Porque antes da minha tia convidar para mim ir lá em Nova Iguaçu num culto, eu já estava com uma intenção de acabar com a vida dela. Estava com essa intenção no coração, já maquitando como eu ia fazer isso. Estava querendo matar ela e tirar a minha própria vida. E diante disso, a minha tia me convidou para ir num culto. Eu lembro que eu estava em casa e postei alguma coisa na internet, na rede, falando que eu precisava só de um abraço. E nesse momento a minha mãe chegou, me convidou para ir no meu tio, que era um 1º de maio, dia do trabalhador. Meu tio sempre tem um bar lá no Bilac, fazer uma festa lá do trabalhador. E eu fui com a minha mãe, aí lá comecei a beber, e a minha tia foi através dessa mensagem que eu botei na rede, que eu precisava de um abraço. E chegando lá, ela me deu um abraço e me convidou para ir no culto. E eu prontamente falei, eu vou. Ela ficou assustada quando eu falei que eu ia. Eu vou. Ela, você vai? Eu falei, vou, tio. Eu vou no culto com a senhora. Sendo que esse culto era numa terça-feira. Na segunda-feira anterior, antes do culto, eu fui num centro espírita para poder tentar fazer alguma coisa para que a noiva voltasse para nós. E quando eu já tinha feito contato com o Pai de Santo, e na segunda-feira, quando ele mandou a mensagem, já estou em casa, pode vir. Eu fui, mas chegando lá, quando eu sentei na mesa, ele começou a preparar o negócio dele lá, ele começou a pedir nome da minha ex-noiva, começou a pedir um montão de coisa. Aí eu virei para ele e falei assim, eu já estava com um convite no coração, um convite de ir no culto. Aí eu virei para ele e falei assim, não vou mexer com isso mais não, deixa isso quieto. Ela, o que houve? O Pai de Santo, o que houve? Eu falei, não, deixa isso quieto, eu vou deixar Deus resolver, seja o que Deus quiser. Por que eu estou falando isso? Porque outras vezes, já tive outros relacionamentos que eu tentei fazer isso, procurar o espiritismo para que outras ex-namoradas voltassem, e ninguém voltou. Ninguém voltou? Ninguém voltou. Não dava certo, né? Não dava certo. E nesse dia eu lembrei, falei, pô, sempre procurei isso, nunca deu certo. Mas não tem um anúncio aí que diz assim, traga em 3 dias, traga a pessoa amada de volta em 3 dias. Você tá na mesa, eu lembrei disso, eu falei, peraí, eu sempre procurei isso, nunca deu certo. Estou esperando há 3 anos, né? Vou deixar na mão de Deus, vou deixar na mão de Deus. Aí falei para ele deixar para lá. Aí ele foi, guardou o negócio, eu fui embora. Chegou na terça-feira, eu fui para o culto. Nesse culto, Deus falou comigo num profundo. Levantei minha mão, aí vim para Caxias. Na próxima quinta-feira, eu fui num culto ali no Vitória Regia, onde tem a chama de fogo pentecostal, na qual estou até hoje. A igreja não é mais lá, agora é na Gonçalves Crespo, 3684. E lá eu conheci o pastor Carlos Terra e comecei a caminhar. Estava caminhando num propósito de quê? Dele me ajudar a trazer minha ex-noiva de volta. Comecei a caminhar com ele. Nisso, o pastor fez uma campanha no monte, e nesse monte veio uma pessoa lá do monte, do nada entrou na nossa roda, o pessoal da igreja, e começou a entregar os mistérios. E ela falou, tem um varão aí orando para a ex-noiva voltar, pode esquecer que foi eu que tirei. Tá certo. E eu me lembro que nessa campanha eu era o que dava mais glória e mais aleluia. Depois que ela entregou essa profecia, esse rolo de Deus, eu não dei mais glória, não dei mais aleluia, fiquei bicudo. No outro dia o pastor prestou atenção nisso e me chamou. Eu notei que você não está dando glória, não está dando aleluia. Não fica chateado por Jesus não, porque ele sabe o que faz. Verdadeiramente, Deus sabe o que faz. Então eu comecei a caminhar, e diante desse caminhar eu aprendi muitas coisas. Agora eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu já tive uma oportunidade de pregar na igreja, e fica em Gênesis. Está até aqui separado. Aleluia. Fica em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Foi diante dessa palavra que eu comecei a aprender o que Jesus queria na minha vida. Que a palavra diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore
do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa palavra, ela vem falando de presença, trabalho, cuidar, cultivar e palavra do Senhor. Porque quando o Senhor Deus ele toma um homem e bota no Jardim do Éden é o quê? É a casa do Senhor. É a presença de Deus. A qualquer momento ele desce e fala com a gente dentro da casa. Se você não estiver na casa, como é que ele vai falar contigo? Então, é uma palavra que eu aprendi muito com isso. Primeiro, Deus pega um homem e coloca na presença dele. Então, a primeira coisa que o homem precisa ter não é carro. A primeira coisa que o homem precisa ter não é uma mulher. A primeira coisa que o homem precisa ter é a presença de Deus. Se ele não tiver isso, nada acontece. A segunda coisa também não é carro, a segunda coisa também não é mulher. Tem que trabalhar. Como é que você quer uma família sem trabalhar? Muitas vezes estamos orando a Deus, pedindo uma porta, mas cadê? Cadê que a gente consegue levantar às 6 da manhã para ir para uma porta de emprego, botar um currículo? A gente quer que Deus faz tudo. Vai para o monte. Vai para o monte? Não, tem que acordar às 5 da manhã, pegar o ônibus, pegar o trem e botar o currículo. Está entendendo? A terceira coisa que eu aprendi aqui é cuidar. Porque a gente vê muito hoje em dia, muito feminicídio, homem agredindo mulheres. Tem homens que a família mais não sabe cuidar da sua valor. É difícil falar um eu te amo na parte da manhã. É difícil, né? Eu aprendi com um bispo que a gente pede muito às nossas mulheres. Mas a gente não deposita nada na conta dela, não deposita um eu te amo, não deposita um carinho, não deposita um brinco. Mas chega no meio da madrugada quer passar o cartão, né, amor? É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu aprendi isso com o Bispo Robson. Né, bicho? Ele deve estar assistindo. Entendeu? Então, são coisas que eu aprendi. E a palavra do Senhor, em nenhum momento na Bíblia, ele fala com ela. Ele fala só com Adão. Para tomar cuidado com a árvore do jardim. Ele dá orientação para Adão. Mas o que a gente vê hoje em dia? As mulheres têm mais palavra que nós homens. Eu perguntei a minha varoa ontem se ela tem jejuado. Ela me respondeu prontamente que sim. Eu fiquei com medo dela me perguntar a mesma coisa. Porque hoje em dia quem está jejuando mais são as mulheres. Quem ora mais são as mulheres. Então, mas Deus não foi isso que Deus ensinou. Deus falou com Adão, para Adão ensinar a palavra à mulher. Hoje em dia ela me orienta mais sobre isso. Às vezes eu fico atribulado com uma coisa, ela fala, calma. Vai dar tudo certo, né? E diante disso, você ter a presença, você trabalhar, você saber cuidar, você ter a palavra, Deus, ele vai lá no versículo 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, para ele alguém que auxilie e corresponda. Aonde ele me deu uma esposa maravilhosa. Aleluia. Que estamos casados, tem 1 ano e meio já, né? 1 ano e 4 meses, ó. 1 ano e 4 meses, entendeu? E eu estou muito feliz. Mas antes de Deus me dar a minha esposa, em Salmos 40, a palavra do Senhor diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. É esperar no Senhor. É uma palavra que confronta muito. Um pregador essa semana até pregou lá na nossa igreja, e eu estava com essa palavra separada. Seu pastor me deu essa oportunidade de eu trazer, Salmos 40. Esperar no Senhor. É uma palavra que confronta a gente, porque tem muitos crentes perdendo o que Deus tem para fazer nas suas vidas, porque não quer esperar. A falta de paciência tem ganhado o esperar. E isso quase aconteceu comigo. Porque Deus estava falando para mim esperar, e eu por 3 vezes quase perdi o que eu vivo hoje. Meu milagre. Meu casamento. Porque eu estava caminhando, mas eu estava louco para casar. Estava doido para ter logo uma varoa. E arrumava uma namorada aqui e levava como pastor na igreja. Pastor, arrumei uma namorada aí, pastor. Aí mostrava a foto para ele. Ele falava para mim, sai disso que isso é demônio. Ele olhava a foto e não era aquilo. Ele falava, laço. Ele sai disso que isso é laço. Aí o que é isso, pastor? Sai disso que isso é laço, vai por mim. Espera. Aí passou mais um tempinho, porque pareceu outra namoradinha. Falei, pastor, e essa aqui? Varão? Isso não é de Deus, não. Aí eu lá deixava de lado, não começava a namorar. E
em dezembro de 2017, volto, em setembro, eu fui numa igreja no pastor Romildo, aqui do outro lado, e no final do culto ele me entregou algo da parte do Senhor. Ele falou, ó, Deus manda te dizer que está preparando uma varoa para você. Aí eu recebi a minha varoa, que eu sou casado hoje. Você recebeu com gosto mesmo, né? Recebi com gosto. Com força e violência. As pessoas veem que é essa de palavra Deus. é boa. É, muito boa. E pessoas veem que é de Deus, porque a minha varoa se batizou no mês de setembro. E foi no mês de setembro que eu recebi essa palavra do Senhor. É porque a palavra diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras serão acrescentadas. E a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Só que crer no sentido bíblico é rejeitar, largar para trás tudo que ficou. Você está entendendo? Você não pode... eu creio. Se você batizar ainda consultando o teu signo, horóscopo, você saiu do propósito. Porque o que significa batismo? Imersão. Descer totalmente. Imergir, afundar na água e levantar uma nova criatura. Então, se aquela crença, aquele crer for meia boca, for meio 7-1, está enrolado, aquele batismo foi um banho de piscina, um banho de cachoeira, porque não teve a conversão, não houve a conversão. Eu, quando abracei a fé no Senhor, eu me apeguei de tal jeito no Senhor. Eu era obreiro da Igreja Universal na década de 80, tinha poucas igrejas, e a Universal explodiu no Brasil inteiro. Então eu me agarrei no Senhor, que eu esqueci da minha vida. Eu era um garoto, tinha 19 anos. O Senhor fez uma obra tão grande na minha casa que eu queria agradecer o Senhor dando os melhores anos da minha vida para Ele. Então, quando eu fui para Ele, eu fui de corpo, eu fui de alma, eu fui de espírito, eu me batizei, caí, voltei, me batizei eu mesmo umas 4 vezes. Oh, que beleza, se eu pudesse ficar aqui nessa aguinha boa. Essa vontade. Que vontade que dá de ficar aqui. Está entendendo? A mentalidade tem que mudar, a cabeça tem que mudar. Senão o batismo não adiantou. A palavra batismo significa imersão. João Batista estava batizando. Daqui a pouco chegou um rapaz na frente dele e ele falou, opa, mas é você que tem que me batizar. Jesus falou, não. Deixa cumprir as escrituras. Você me batiza. Você vê a importância do batismo, do mudar de vida, de mudar a cabeça, de mudar o comportamento. É uma mudança de comportamento. Você está entendendo? Porque se a pessoa, aquele crer, não crê muito, não está meia boca e cair na água, ela vai cair, diz a palavra. Porque tem que crer, imergir, levantar e ser salvo. Não tem salvação sem conversão, é o que diz a palavra. Então, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele acrescenta tudo. E se tem uma coisa que é importante no caminhar de um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus. No decorrer da caminhada, o que o diabo vai tentar colocar na tua vida? Um encosto. Para se encostar em tu, mas é laço, que é para você cair. Você quer discernir, ouvinte, o que é de Deus e o que não é? Eu vou te ensinar para você. As coisas de Deus não tem enrolação. As coisas de Deus não é enrolada. As coisas de Deus não tem complicação. E as coisas que não é de Deus, é tudo enrolado. É tudo amarrado. O casal não se entende. Já está mostrando que não é para tocar para frente, não pode sair do namoro. Já não está se entendendo nem no namoro. Mas quer prosseguir. Desgraça anunciada. Já tem separação lá na frente. Pode preparar a caneta que tem divórcio lá na frente. Aí começa. Larga uma, pega a outra, larga uma, pega a outra. Porque é a palavra do Senhor. Busque em primeiro o Senhor. E deixa
que as outras coisas ele vai acrescentar. Só que ele vai acrescentar no momento dele. É o tempo dele. Quando ele achar que chegou a hora de te dar uma pessoa para somar com você, para você crescer. O Senhor nunca quis ninguém sozinho. Nunca quis ninguém sozinho. E depois disso, desse mês de setembro que o pastor me entregou, eu continuei caminhando na minha igreja. Quando foi em dezembro de 2017, meu pastor mandou ficar de pé, pastor Carlos Terra, mandou abrir minhas mãos e me entregou. O Senhor manda te dizer que ainda este ano, 2017, Ele vai te dar uma varoa, você vai se casar, vai ter filho, vai ter casa. Aí fui fechar a mão, recebi. Dezembro. Veio o pacote completo. Esposa, filho e casa. Aí continuei caminhando, aí quando chegou, passou Natal e nada da varoa aparecer. Aí chegou o ano novo, dia 31, último dia. Aí eu... Ano passado? 2017. 2017. Aí eu sentado com a minha irmã lá no quintal, a mesa da ceia tudo arrumado, eu comentei com a minha irmã, falei, ô meu pastor, eu pedi até perdão a ele, mas falou, tem que falar aqui, é o meu testemunho, pastor. Claro, é. Meu pastor está na carne, me entregou que Deus ia me dar uma varoa. Em 2017 eu fiquei quietinho, na obediência, não fiz nada de errado para Deus desistir. Se ele falou que Deus ia me dar, pô, 2017, 11 e pouco, cadê minha varoa? Os 45 do segundo tempo. Aí, os 45 do segundo tempo, a varoa entra pelo meu portão. Ô, glória! 2017. Ela tá rindo, olha aí. E foi aquele negócio assim, instantâneo, só que a varoa, eu tava no mistério dela, que ela era noiva, 10 anos, com um rapaz e tal, e quando eu vi ela, eu falei com a minha irmã, será que é essa varoa que Deus está me dando? Aí a gente foi se conhecer, ela tinha um noivado lá, depois ela foi, começou com o rapaz, a gente não tinha nada ainda. Ela foi, acabou com o noivado dela e começamos a namorar. Aí veio o nosso pecado, porque tem coisas que a gente faz que às vezes Deus permite para poder ver como vai ser a nossa reação lá na frente. É verdade. E a gente começamos a namorar e pecamos. E diante desse pecado, eu chamei a varoa para conversar e falei com ela, isso não está certo, a gente vai acabar morrendo, isso vai destruir a gente, e eu tenho que conversar com o meu pastor, que eu estou em pecado, eu pequei, vou conversar com ele, porque eu não tô me sentindo bem. Aí ela era braço direito da pastora dela, e ela ficou com medo de falar para a pastora. Aí eu falei, não, vai ter que conversar com a tua pastora, eu vou conversar com o meu pastor. Ela, tá bom, eu vou conversar com o meu pastor. Eu fui conversar com o meu pastor, aí ele me botou no banco, ela também ficou em disciplina na igreja dela e tal. E quando foi um mês depois, ela descobriu que estava grávida. Então eu entendo que o nosso pecado, o nosso arrependimento virou bênção, que poderia ter virado maldição. Se a gente continuasse pecando e escondesse, poderia virar maldição. Ia vir à tona de qualquer jeito. Ia vir à tona, mas a gente resolvemos confessar. Entendeu? Então, o pecado gera perdão. O cair é do homem, levantar é de Deus. Então, a gente, Deus sabe que a gente se arrependemos de coração, falando, pequei, me perdoa. E Ele abençoa a gente com uma linda criança, na qual amanhã já faz 1 ano de idade. Estou muito feliz. Faz 1 ano, a nossa filha Samela, o significado do nome dela, Samela, é Deus ouviu. Porque Ele sabe o meu desejo de ter uma família. Quando eu levantei minha mão, ele sabia porque eu pedi isso aí. Queria ter uma família. Eu tenho uma filha de 19 anos. Na época, quando eu era do samba, que a gente não convive junto. E eu sempre vi os casais na rua, as famílias. E eu queria ter uma família, só que eu não conseguia. Aquela vida que eu vivia, eu não conseguia me apaixonar por ninguém, não conseguia ser fiel a ninguém. E nos caminhos do Senhor, Deus conseguiu mudar isso em mim. Mudar o meu caráter. Hoje eu posso sair, deixar meu telefone em casa, deixar meu telefone no quarto. Antigamente, telefone tinha que estar junto comigo. Minha senha é a mesma dela, não tem negócio de senha. Casal não tem isso, né? Tá entendendo? Então, a minha vida hoje é totalmente diferente. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele também não fez, porque Ele sabe de todas as coisas. Entendendo? Então, o meu pequeno testemunho é esse. Eu ia trazer até meu estandarte de mas acabei que esqueci, mas é de Deus. Entendeu? E agora eu vou deixar também minha varão falar um pouquinho. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Deus sabe de todas as coisas, né? A irmã aqui falou sobre deserto, meu esposo falou sobre tudo que ele passou, né? E assim, é importante a gente também ressaltar que em seguida nós casamos, né? Porque a gente não aconselha as pessoas a fazer o que nós fizemos, mas a gente tem que falar o que aconteceu, né? Porque muitas das vezes a pessoa vai falar assim, mas vocês pecaram. Mas o importante de falar do pecado é que nós nos arrependemos, nos consertamos e que, como meu esposo falou, foi permissão de Deus, né? Porque se não tivesse perdido a gravidez, a gente estava planejando casar depois de um ano, né? E assim, a gente casou, que era em um ano, foi rápido, que o nosso pastor foi, agilizou tudo. A gente louva a Deus pela vida do nosso pastor, porque ele se dispôs a ajudar. E no mesmo dia do casamento, aí ele já tirou meu esposo do banco, eu não era ainda da mesma igreja, né? Então assim, hoje a nossa filha amanhã vai fazer um ano, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu digo que tudo é permissão do Senhor, porque inclusive vai fazer um ano que eu não consigo ir na ginecologista, né? Porque eu marco e nunca consigo ir, eu não engravidei. Então, a gente já sabe que realmente foi a permissão do Senhor, né? Então, que as pessoas possam entender isso. Eu pequei. Muitas das vezes a pessoa está pecando e permanece pecando. Não adianta querer esconder do ministério, querer esconder do pastor ou da pastora, porque aquilo ali vai aparecer, né? Porque muitas das vezes a gente quer apontar, julgar outras pessoas sem condições, né? E o André, ele chegou na minha vida no momento que era necessário ele chegar, porque eu também passei por várias coisas. Uma das coisas que eu passei, eu estava dentro de um relacionamento de 10 anos, um relacionamento abusivo, né? Que assim, quando a gente é do mundo, o mundo ele vai passar uma forma de amor que não é o amor de Deus, né? Que, se eu não me engano, em 1 Coríntios vai dizer, no versículo 13, sobre o amor, né? E tem pessoas até que usam muitas das vezes para falar disso, quem ama suporta tudo. Inclusive, quando eu estava já no processo de término do relacionamento, esse que eu estava há 10 anos, eu ouvi isso até, a pessoa foi orientada pela tia dele, que era da igreja, e falou isso. Mas quem ama suporta. Só que a interpretação não é essa. Quem ama suporta esperar a vinda do Senhor Jesus, né? Que nós, como o irmão falou, que Jesus passou por tantas aflições, então que nós possamos suportar as aflições desse mundo que não é fácil. Hoje, quem está ao alcance da nossa voz, quem está nos vendo, né? Muitas das vezes não está nem conseguindo se levantar, está caído. E durante muito tempo, né, a minha casa ela é imensa, a minha casa toda estava infiltrando. E quando o André chegou, ele teve que mudar, né, a situação, que foi Deus que permitiu, porque como a gente casou muito rápido, as pessoas poderiam dizer assim, está casando porque a casa está toda pronta, porque Deus ele dá, mas ele também ele não dá tudo por inteiro, assim, completinho, não. Ele vai te dar, mas você tem que preparar, né? Então a minha casa estava toda infiltrando, era só eu e meu pai, né? Porque eu também passei por um processo desde bebê, porque eu vim perdoar minha mãe esse ano, né? Porque eu não conhecia minha mãe, porque durante 33 anos eu acreditava que ela tinha me abandonado e abandonado os meus outros 3 irmãos. A minha mãe ela é missionária para a honra e glória do Senhor, né? E assim, hoje eu a conheci, eu a perdoei, né? Porque eu achava que ela tinha me abandonado, mas na verdade nós fomos tiradas dos braços dela. Então assim, foram cadeias que foram quebradas que o Senhor, ele abriu a minha visão, né? Porque quando eu estava dentro desse relacionamento, inclusive eu não poderia falar nem com o meu tio. Tio esse que o André falou assim, Miguel, você tem que falar com ele. Inclusive foi ele que pintou os nossos quartos, pintou a nossa sala, e ele se aproximou, a família foi se aproximando, o meu pai, que é o que me criou, ele hoje se relaciona com a minha mãe, fala com a minha mãe. Então, assim, coisas que o inimigo ele trama para tentar destruir as nossas vidas, coisas que estão paralisadas, eu sempre falo isso também para o meu esposo, buscai ao reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, né?
porque eu sou nova convertida. Dia 30 de setembro eu fiz 2 anos de convertida. E eu lembro que eu fiquei noiva em 2016 desse relacionamento antigo. E uma irmã falou assim, não tem a bênção de Deus esse relacionamento, quando eu estava noiva. E eu fiquei pensando muito como é que seria assim como meu esposo ficou pensando como é que ele iria arrumar uma varoa. E eu falava assim, como é que vai ser para eu terminar com essa pessoa? E uma irmã veio e falou assim, o Senhor pede para você descansar, somente fazer a obra. Então, para um novo convertido, como é que ele vai entender como é que fazer a obra? Como é que eu vou fazer a obra do Senhor? Como é isso? Mas aí eu comecei a me dedicar a fazer o que Deus mandava, estava nos cultos, porque eu ia só de domingo, comecei a ir em todos os cultos, comecei a estar junto com a pastora, com a igreja que eu era, e Deus, ele foi tirando, ele tirou o sentimento que eu tinha, que eu achava que era sentimento, porque foi aquilo também que foi falado aqui, Deus, ele não gera dor, ele não gera confusão. E um sentimento que te gera dor, que te gera confusão, que gera tristeza, que você perde noites de sono, não é de Deus. Deus, ele não te dá fardo que você não possa suportar. Eu não vou dizer que assim, eu e meu esposo, a gente às vezes briga. Uma discussãozinha assim, mas a gente... Todo casal, né? Todo casal, a gente se resolve, a gente se entende. Ele até fica rindo muito de mim quando ele vai falar, vou fazer isso. Eu falei, eu tava pensando nisso. Porque a gente tem muito isso, então a gente vê que é de Deus. E eu costumo dizer muito isso, e às vezes a pessoa não entende quando eu falo assim, quando é de Deus é diferente. A gente briga, mas se perdoa. Quando é de Deus é completamente diferente, porque às vezes eu tô na rua, eu penso uma coisa, ele já tá fazendo, ou então eu penso uma coisa, ou melhor, ele pensa uma coisa, e quando ele chega, ele, caramba, eu tava pensando em fazer isso. Então é diferente, porque na palavra vai dizer, andarão 2 juntos, né? Se não tiver a mesma ligação, não tem como. Né? Porque se assim, eu não posso me relacionar com a pessoa que não está na mesma ligação. Se eu sou de Israel, não tem como eu me relacionar com o egípcio. Não vai ter como. Né? Porque, por isso que tem muitos casamentos, né, padecendo. Porque não sabe esperar o tempo do Senhor. Eu tenho uma amiga que ela está esperando o tempo do Senhor lá no Salmo 40. Está certo. Porque a gente quer passar à frente do Senhor. A gente quer tomar decisões que não é da vontade de Deus, porque o tempo de Deus é necessário esperar. Tem pessoas que vai dizer assim, mas Deus falou comigo, né? E aí, o irmão tá falando muito sobre deserto, né? E aí eu já tinha visto, e foi a confirmação, lá em Mateus 4 vai dizer sobre, depois do batismo de Jesus, ele foi levado ao deserto 40 dias e 40 noites e foi tentado. Ele foi tentado no deserto, né? Jesus sendo 100% homem, 100% Deus. Imagina nós. Será que dentro do deserto, tem deserto que é permitido por Deus, tem deserto que nós procuramos estar? Será que aquilo que nós estamos fazendo realmente está na vontade do Senhor? Será que realmente, se a gente fosse parar para analisar, foi realmente o que Deus quis para nossas vidas? Se eu estou sofrendo, se eu estou chorando, né? Será que realmente foi aquilo ali que Deus quis, né, para mim? Será que foi isso? Eu passar noites em claro, noites sofrendo? Muitas das vezes tem pessoas aí que estão nos vendo que estão passando por essa situação. Crente tem luta também, nós temos luta e nós temos que suportar, porque com Deus somos mais que vencedores, né? Tem muita luta nas nossas vidas, mas Ele é aquele que nos supre, Ele é aquele que nos dá a paz necessária que nós precisamos, né? Então, assim, que nós possamos ficar com essa reflexão, com esse pensamento. Eu tinha separado aqui em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí aqui vai dizer... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos.
E em quem nós temos guardado nossos sentimentos, né? Porque o Senhor, ele é aquele que sonda no profundo. Só que muitas das vezes a gente quer brigar, quer discutir, a gente quer falar, a gente tem que falar, a gente tem que ficar debatendo. Muitas das vezes a gente não quer agir como Ana agiu, né? De se calar para esperar a promessa, que foi Samuel. Então, que a gente possa entender que é necessário se calar, é muito difícil. Às vezes é melhor discutir do que orar. Só que eu vou falar hoje que é melhor estar orando. Porque o Senhor, ele sonda no profundo. Eu, durante 10 anos, eu não pedi ao Senhor um novo relacionamento. Eu não pedi um varão de Deus. Eu pedi apenas que o Senhor, ele mudasse. Eu pedia para que o Senhor estivesse mudando. E quantas mulheres estão pedindo para que o Senhor esteja mudando? Só que um dia eu escutei de um pastor, ele falou assim: Deus, ele é aquele que não vai entrar dentro do seu relacionamento porque ele é bom, ele é agradável, mas ele apresenta. Você vai querer casar com uma pessoa prepotente, arrogante? Ele, para entrar na vida de alguém, ele bate na porta, né? Então, assim, e eu entendo que Faraó, ele morreu como Faraó. Jezabel morreu como Jezabel. E assim vai. Então, eu paro e penso, quem é ruim, vai estar ruim enquanto Deus quiser. Se Deus quiser mudar o coração daquela pessoa, ele vai mudar. Mas se aquela pessoa não estiver disposta a abrir o coração para Deus entrar, porque vai dizer que ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? Então, assim, eu parei e falei assim: Senhor, faça a tua vontade então. E foi o que Deus fez. Deus, ele tirou, passou um tempo. Eu fui pedir perdão pro André, porque eu tinha dado fora dele, né? Assim, no Message. Aí eu falei até com ele, eu falei assim, foi bom por um lado, porque ele viu que eu não dou confiança pra todo mundo, né? E aí a gente começou a conversar, a se conhecer. E desde que nós estamos juntos, é muita luta, é muita batalha. Porque... Mas estava noiva há 10 anos? Não, eu estava no relacionamento, aí... Foi, eu acho que em 2016 que eu recebi a aliança de noivado. Mas eu estava naquele relacionamento ali há 10 anos, suportando tudo que eu tinha que suportar. Imagina se eu tivesse casado. Se eu não tivesse esperado, porque a minha pastora às vezes falava, eu tenho que casar, né? Porque eu tenho que estar direitinho na obra. Mas eu ficava com aquele receio de casar. Então eu comecei a orar ao Senhor. Falando, Senhor, Tu conheces o meu coração, né? E também falar isso para os irmãos que às vezes a gente quer fazer as coisas, tomar decisões, casar, sem orar. Né? E eu tenho muito medo. As coisas que eu vou fazer eu sempre oro. Né? Eu procuro sempre estar orando e foi isso que eu fiz. Estava sempre orando, mesmo com aquela responsabilidade de ter que casar. E ele começou a me pressionar, eu acho que ele sentiu que eu não queria mais, começou a me pressionar. E eu só orando ao Senhor. E o Senhor foi, tirou aquele sentimento e eu falei assim, olha, não dá mais. Ele ia na minha casa, tudo mais, mas graças a Deus, Deus colocou tudo em ordem e nós conseguimos terminar. E eu continuei a minha caminhada, né? E Deus, ele fez o que tinha que fazer, ele colocou tudo em ordem, né? Colocou a cobertura na minha casa, me deu meu esposo. Hoje eu tenho a minha filha, graças a Deus. E estou aí seguindo os caminhos do Senhor. Porque quando você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, então o Senhor fica assim. Ela me colocou como prioridade, então eu também tenho que cuidar dos desejos. Eu tenho que cuidar só ajustar aqui. Eu tenho que cuidar das coisas que a minha serva também está precisando. Daquilo que o meu servo também está precisando. A palavra é clara quando diz: agrada-te do Senhor, ou seja, agrada o Senhor. E Ele realizará os desejos do seu coração.
Se em algum momento o Espírito Santo visse no coração do André uma maldade, uma malícia, assim de que eu vou entrar para a igreja para conseguir mulher, o Senhor não te enviaria para ele. Ou se resolvessem, seria por conta de vocês, não pela vontade do Senhor. Mas o Senhor viu até uma certa inocência no coração dele. Você está entendendo? Porque no reino de Deus não tem nada mais importante do que sua salvação. Tem gente que bota cachorro na frente do Senhor, filho na frente do Senhor, papagaio na frente do Senhor, marido na frente do Senhor. Só que nada disso salva. Gravata não salva, cargo não salva, marido não salva, quem salva é Jesus. Então a prioridade na vida de um crente é a salvação. Número 1 é a salvação. Porque quando você tem esse cuidado com a sua salvação, o Senhor vai ocupar os desejos do seu coração para que você não perca a sua salvação. Porque você colocou o Senhor como prioridade. Se você cuidar da casa do Senhor, o Senhor vai cuidar da sua casa também. Fazer a obra de Deus não é botar um terno, uma gravata e ficar se aparecendo na igreja. Lavar um banheiro também é a obra de Deus. Responder uma carta é a obra de Deus. Ajudar seu pastor está fazendo a obra de Deus, que todo mundo só lembra do pastor para pedir oração. Mas ninguém compra um par de meia para o pastor. Aqui, 3 por 10. Não estou falando que é para você gastar seu dinheiro com o pastor, não, tá bom? Senão, até isso deturpam, né? Aqui, 3 por 10. Aqui, pastor, lembrei do senhor. O senhor fazia Santa Ceia com uma meia nova. Seu pastor vai morrer de rir. Não é o valor, é a lembrança, é a consideração. Você está entendendo? A mesma coisa é o Senhor. Quando Pedro foi se reconciliar com Deus, como é que foi o diálogo? O que foi que Jesus falou para ele? Pedro, você me ama? Aí ele começou a chorar. Disse, Senhor, eu dei um vacilo feio, mas eu te amo. Entendeu? André riu, né, André? Pisei na bola. Pisei na bola. Mas eu te amo. Então foi o que... Esse foi o diálogo. Irmão, se tem uma coisa que vai te colocar perto de Jesus, é uma coisa que se chama sinceridade. Se tem uma coisa que vai te afastar do Senhor, chama-se falsidade. É gente falsa na casa do Senhor. O que o ladrão falou para o Senhor quando estava do lado dele? Crucificado junto com ele. O ladrão falou, eu mereço isso. Eu fiz por merecer. Eu estou pagando o preço justo pelas coisas que eu fiz. Eu mereço, ele falou. Eu mereço. Então não tem desculpa quando a pessoa comete um pecado, quando a pessoa comete um erro, se afasta dos caminhos do Senhor, e ainda fica colocando a culpa em cima dos irmãos. Aí eu me afastei porque fulano, me afastei. Nada disso vai justificar quando você comparecer diante do Senhor. Você não vai conseguir botar a culpa em cima de ninguém, porque você vai responder por você. A salvação é individual. Eu vou responder por mim, a senhora pela senhora e o André pelo André.
Vai querer botar a culpa para cima de irmão, que isso com Deus não vai colar. O que cola com o Senhor é sinceridade. O que o ladrão falou? Eu mereço. O Senhor não. Mas eu mereço. Essas palavras ganharam. Essas palavras conquistaram. Ele ganhou ponto com Jesus. Ele conseguiu atrair a atenção do Senhor. Com essas palavras, ele conseguiu atrair a atenção do Senhor. Pode deixar. É uma coisa que se chama sinceridade. Sinceridade. O cair é do homem. Pedro caiu. Davi caiu. Só que quando Davi caiu, existe uma diferença entre estar no pecado e viver no pecado. Tem gente que caiu e quer continuar na vida errada. Isso te afasta do Espírito Santo. Porque o Senhor não compartilha com coisa errada. Porque o Senhor odeia o pecado. Mas Ele ama o pecador. Então, quando a pessoa tem um deslize, foi um deslize, mas ela não quer viver naquela postura, ela quer corrigir para caminhar com o Senhor, então ela atrai o perdão do Senhor. Foi como Davi fez. Caiu. E o que ele fez? Foi o ficar nos pés do Senhor. Foi orar, foi pedir misericórdia ao Senhor. Não saiu da igreja, não se rebeliou contra o pastor, não se rebeliou contra os irmãos, não caiu no mundo, não caiu na carne, ele ficou nos pés do Senhor. E quando a criança morreu, ele falou: a vida e a morte pertencem ao Senhor. Se o Senhor levou, acabou. Essa questão está encerrada. Só que, quando você faz um concerto com Deus, a glória da última casa é maior que a da primeira. Aquela criança que morreu, o menino que morreu, coitadinho, que nasceu do pecado, ele não seria o rei de Israel. Mas a glória do concerto foi tão grande que a criança que veio foi o sucessor de Davi e o novo Deus e o novo rei de Israel, que se chamava Salomão. Essa é a glória da última casa, que é maior do que a primeira. Então, quando há um concerto, há uma sinceridade, há um amor, há um tremor, há um temor, o Espírito Santo está na área. Eu ouvi atentamente tudo que vocês falaram. E pessoas que maquiavélicas, desonestas, sujas de coração, não gostam nem de falar. Sabe por quê? Não quer se expor. Só que Deus não gosta de nada escondido. O Senhor não quer ver nada debaixo do tapete. Ele fez isso com Davi. Eu vou te perdoar, porque eu estou vendo sinceridade no seu coração e no coração de Betsaba, mas eu vou abrir para geral o que vocês fizeram. Tá vendo, queridos? Eu não escondo. Eu vou perdoar, mas tem que pagar o preço. Porque o pecado deixa consequências. E o fato de vocês terem obedecido o pastor, permanecido na disciplina e deram a volta por cima com o Senhor, isso significa que isso tudo passou, ficou, acabou. E que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês daqui para frente. O Senhor vai pegar toda essa experiência, tudo que vocês passaram, vocês vão dar conselho a casais. Vocês dois serão conselheiros de casais. Vocês dois vão dar palestras de casais.
vocês vão abençoar casais. Você está entendendo? Quando chegar casais chorando para vocês, a gente vai separar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, você vai dar um abraço na irmã. E quando você der aquele abraço, o Espírito Santo vai envolver a irmã e o demônio da separação vai cair por terra na hora, em nome de Jesus. Deus vai abençoar vocês de tal maneira que vocês vão abençoar também. Porque vocês foram servidos para servir. Vocês foram chamados para chamar. A importância do matrimônio, do relacionamento é tão grande, que Abraão, ele era um homem de altar. Ele era um homem de altar. E o que um homem de altar... E qual é a diferença, presbítero Júlio César, de um homem de altar e de um homem que não é de altar? O homem que é de altar, ele valoriza mais o dono da promessa do que a promessa. Pegaste? O homem que não é de altar, ele valoriza mais a promessa do que o dono da promessa. Então o homem de altar, Abraão, quando o Senhor pediu a ele o seu próprio filho, por ele amar mais o dono da promessa, ele entregou a promessa no altar. Ele entregou a promessa no altar. Porque o meu coração não está na promessa, o meu coração está no dono da promessa. A minha salvação não está na promessa, está no dono da promessa. Então é por isso que tem gente que quando o marido sai da igreja, ela sai também, porque o coração estava na promessa. Você está entendendo? Por isso que tem gente que quando comete um pecado, cai e sai, porque o coração não estava no Senhor, estava na promessa. E Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se Ele der, Ele é Deus, se não der também, Ele é Deus. Isso não vai mudar, porque Ele é Deus. Então o homem de promessa, Abraão, entregou a promessa no altar. Quando ele entregou a promessa no altar, o Senhor falou, pode parar. Eu sei que tu me ama mais do que a promessa. E se você não sabe, querido ouvinte, o presbítero Júlio vai te dizer, depois que Sara morreu, Abraão casou de novo e teve mais filhos. O velho era danado. É um homem de altar. O sobrinho dele, Ló, não era um homem de altar. Era um homem de dinheiro. Era um homem de bens materiais. Bens materiais. Porque quando você está com uma mulher de Deus na tua vida, ela vai passar prova com você. Se tu está com alguém que não é de Deus, a prova vai entrar pela porta e ela vai sair pela janela, varão. Ela não é uma solução, ela é mais um problema para você. Por quê? Porque ela não te amava, ela te amava a bênção que tu tinha, que era o carro, era o cartão, era o dinheiro. Ela não te amava, ela te amava a bênção que tu tinha. Ela não te amava o dono da bênção, ela amava a bênção. Então esse homem de altar, Abraão, caminhando com o Senhor, ele foi aprendendo com o Senhor. A palavra diz, o Senhor disse, aprendei de mim, aprendei comigo. Porque quando você caminha com o Senhor, você aprende com Ele. É convivendo com Ele, é que você vai pegando o quê? Intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Intimidade de altar. Você está entendendo? É aquele vento que passa na igreja, que todo mundo vai embora, você fica lá. Por quê? Você não nasceu da carne,
você nasceu do Espírito. Aleluia, Jesus. E os que nascem do Espírito permanecem. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que nasce do Espírito Santo é eterno, varão. É para glória, é para toda eternidade. É para morar com o Senhor para sempre. Então, quando Abraão, o homem de altar, vivendo essa experiência com o Senhor, ele falou: o Senhor não matou meu filho, não quis. Não quis Isaque, mas apareceu o cordeiro. Quando você valoriza mais o dono da promessa do que a promessa, o cordeiro aparece na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O cordeiro vai aparecer na sua vida. Eu ouvi atentamente tudo que vocês falaram. Por que o cordeiro apareceu na vida de vocês? Por que eu vejo o cordeiro na vida de vocês? Porque vocês colocaram as vossas vidas no altar do Senhor. Vocês deixaram o Senhor trabalhar. Aleluia. Permitiram que o Senhor trabalhasse. Então, quando este homem de altar chamado Abraão, vivendo toda essa experiência com o Senhor que ele viveu, quando o seu filho já estava na idade de se casar, o que ele fez? Não quero meu filho com qualquer uma. Porque ele sabia a importância de se ter uma mulher de Deus do seu lado. Porque a palavra diz que não é bom que seja um, mas que seja dois. Mas não é só carne. Tem um sentido espiritual. É porque se um tropeçar, o outro levanta. Quando um levantar, o outro joelha. Quando esse levanta, o outro joelha. Quando esse fraqueja, o outro abraça. Não vai cair nada. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou dizer uma coisa pro Brasil agora. Não, vou dizer pro mundo. Que a rádio pega no mundo inteiro. Eu prefiro comer um ovo com Jesus do que um bife com o diabo. Meu Deus. Viu, varão? Ah, mas a mulher que eu tenho, o irmão Júlio, ela não vai comer ovo comigo, não. Eu não posso ser mais claro, né? Senão daqui a pouco o meu pastor vai ligar para cá. E quando eu começo a falar, o sangue ferve na minha cabeça. Todo mundo já me conhece. Isso tem acontecido com a gente. O sangue ferve no meu cérebro. Hoje ela trabalha, eu sou desempregado em casa. Se não é uma varoa de Mas Deus, o propósito é esse. É. É somar. Os dois juntos para somar. Por isso que o Senhor, quando fez Eva, ele pegou da costela. Ele podia pegar de onde ele quisesse, porque ele é Deus, mas ele pegou da costela, ele tirou do lado, para dizer para Adão: Adão, não pisa nela, porque ela saiu do teu lado. Ela é sua auxiliadora. Não pisa nela. Eu quero que vocês estejam, ó, costela com costela, juntinho. Tá bom, querido? E quando você é uma pessoa de altar, você é uma pessoa que está cheia de Deus, deixa o presbítero Júlio te dizer uma coisa. Se você é crente e o seu esposo, o seu companheiro não é crente, a palavra diz que até na hora de passar o cartão, né, André? Até na hora da intimidade, aquele que não é crente vai ser santificado. Você vê a importância da união, da relação, do relacionamento. Então foi isso que Abraão fez. Mandou buscar uma esposa para o filho do nosso povo. Aí veio aquela bênção que se chama Rebeca. Aí veio uma bênção.
Irmão, do céu só desce bênção, varão. Do inferno é que vem encosto. Aí vem aquela bênção chamada Rebeca. Somou. A palavra diz que quando Isaac olhou para ela, ele já ficou, meu pai do céu, é muita areia para o meu caminhão, meu amigo. É muita bênção para mim. Mas é isso que o Senhor quer fazer. Jogar muita areia no teu caminhão, varão. Que bênção é assim. E quando o Senhor te dá uma bênção, cuida da bênção. Trate bem a bênção. Bom, seja companheiro, seja amigo, faz massagem nos pés. Eita Deus. Pega o creme, faz uma massagem nos pés da varoa. Aleluia. Amém, querido? Amém. Uma vez eu estava num culto, aí a pastora disse assim, antes de sair de casa, tem que dar uma bitoquinha na esposa. Eu olhei para ela e falei, senhora, lá em casa é desentupidor de pia mesmo, não é nada de bitoquinha não. É logo um desentupidor de 15 minutos e conforme for, eu nem saio. Ô, glória! É fogo mesmo, é fogo mesmo. É brasa. É Deus purinho na terra, bradando mesmo, Paula. O irmão tá falando isso, tava até conversando com uma amiga, né? Ela falou assim, porque Deus uniu dois propósitos, né? Eu falei, Deus une dois propósitos, então a mulher tem que vigiar, né? Porque às vezes a mulher não quer se cuidar. E aí meu esposo fala assim, porque realmente tem que falar que ama. Mas eu fico pensando, né? Que assim, eu faço uma coisa, ele faz outra. Eu tô lavando roupa, ele tá fazendo a comida. Então, vendo que ele tá fazendo a comida, o dia que ele não vai fazer a comida, me dá ânimo de fazer a comida. Tá. Me dá ânimo de fazer a comida porque eu sei que tem uma pessoa que vai me ajudar. No sábado passado mesmo eu estava muito cansada. Ele começou a lavar roupa. E eu fiquei deitada com a minha filha. Aí eu fui, levantei e comecei a lavar roupa. Terminei. E ele já foi fazer outra coisa. Porque às vezes nós mulheres nos sentimos cansadas até por isso, porque não temos uma pessoa do nosso lado, um homem que possa nos ajudar, né? E aí o homem que está do lado vai querer depois reclamar. E a mulher normalmente jamais assim de sair falando, gritando, acaba gritando, aí começa aquela discussão, e aí vai colher aquilo que plantou, vai colher coisas ruins, né? E o homem também ajudar a mulher, né? Porque é muito importante, porque é bom fazer as coisas pro meu esposo, porque ele me ajuda. Às vezes a gente fica um pouco cansado e acaba batendo um cansaço, né? Isso é normal, mas assim, ontem eu cheguei e ele estava arrumando a casa. Eu falei assim, glória a Deus, Deus é fiel. E eu agradeço. Nós também temos que saber agradecer. Eu falo assim, Senhor, tu és fiel. Tu és muito bom. Que bom que você não desceu não, porque assim, faz a comida. Hoje ele foi lá, fez a comida, que eu fui pra consagração de manhã. Quando tava na feira eu cheguei, ele foi fazer as coisas. Então assim, é muito bom. Você tem um ânimo de fazer as coisas, mesmo cansado, porque você vê que tem uma pessoa ali te ajudando. Porque quando você tá sozinho, é muito ruim. Não adianta você ter aquela coisa assim, eu tenho que ter uma pessoa do meu lado. Mas o que adianta você ter uma pessoa do seu lado que não vai te ajudar em nada, não vai acrescentar em nada? Você tem um filho, mas o pai não é presente, ou então a mãe não é presente o pai às vezes, porque tem pais também que fazem aquilo ali que a mãe também deveria, porque tem a participação do pai e tem a participação da mãe, né? Então assim, o meu esposo mesmo, quando a minha filha nasceu, ele ajudou muito, e ainda assim eu falo assim, gente, como é que pode? Ainda mais aquelas mulheres que às vezes o esposo não ajuda, como é que deve ser? Ele me ajudando, às vezes eu me sentia sufocada. Imagina o homem que não ajuda. Né? Então, assim, meus 3 primeiros meses são os piores, né? Que o bebê não dorme direito, quer toda a atenção. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que ele me ajuda muito. O amor é isso, né? Ela foi trabalhar, Diga aí, a gente é umas vezes, tá ligado?
Pode falar. Tinha quantos meses? Chega mais perto do microfone, chega mais perto de você. Quando você voltou a trabalhar, tinha 6 meses, né? Não, 6 meses. Eu fui com a neném até hoje. Eu falei, estou desempregado, a gente não sabe o propósito de Deus. Minha porta fechou. Não tomar conta da criança. Estou em casa, não dou banho, almoço, troco ela, tudo eu faço. Até as 5 da tarde, até a hora dela chegar. É o que cuido da neném, vai fazer 1 ano amanhã. Ela tinha 6 meses quando eu comecei, imagina, uma criança, um bebê. Mas o amor é isso, né? Verdade. Quando você ama, você atura mau hálito, você atura desemprego. É o amor. Se não tem amor, não consegue. Aí vai se empurrar com a barriga, entendeu? Vai empurrando, porque sem sentimento é difícil. A gente costuma falar que é de Deus, porque É complicado. quando a gente casamos, a juíza lá no cartório perguntou, vocês estão juntos há quanto tempo? Eu falei, 4 meses. Ela tomou um susto. 4 meses? Casar? É de Deus. Toma aí, ó. Graças a E Deus. Deus, ele envia tudo, né? Porque tudo que eu penso para nossa filha, ele envia. Tudo. E uma vez eu ouvi uma pregação de uma irmã que ela falou assim, gente, no meu casamento, Deus enviou tudo. Aí eu pensei assim, falei assim, poxa, legal isso, interessante. Se Deus ele faz isso, eu quero isso. Eu pensei isso, eu não falei, por isso que eu falo que ele nos sonda, né, no profundo. Eu falei assim, poxa, legal. Deus ele envia, e realmente no nosso casamento, ele enviou também tudo, assim. Enviou tudo, preparou tudo. A gente chegou assim da igreja e viu aquela mesa preparada, que a família preparou. Nossa família, o bolo, foi tudo uma Não tem bênção. faltado nada. Deus tem cuidado muito, gente. Amém. São muito cuidados. O nome já diz, é bênção, né? É A nossa bênção. filha faz 1 ano amanhã. Até hoje eu não sei o que é comprar fralda. 1 ano, imagina, um amigo fez aqui no trabalho, chá de fralda. De bebê. Fez o chá de bebê no trabalho dela, na Secretaria de Fazenda. E ela fez tanto com a fralda. E Deus já tinha falado que ia ser difícil. Mas que ele estava no controle de tudo, estava preparando tudo. Até hoje a gente não sabe o que é entrar numa loja para comprar fralda para neném. Ela faz 1 ano amanhã. E ainda tem fralda em cima do guarda-roupa. Ainda abençoou, assim, outras pessoas com fralda, dava. Demos fralda. E tem fralda. Roupa Aleluia. também. Roupa, sapato, graças a Deus. Te ganha tudo. Amém. O nome já diz, é bênção, né? É benção. É bênção. Porque o Senhor não faz nada pela metade, né? É verdade. Ele chega para fazer e fez na vida de vocês. Garantiu. Garantiu, Que Deus continue abençoando o casal. Foi muito bom compartilhar aqui com os irmãos essa experiência, com os ouvintes da rádio. E tem muita gente que está num relacionamento há anos, né? E o Senhor está falando que quando é de Deus, quando não é de Deus, se arrasta por 10 anos. E quando é de Deus, em 4 meses eles casaram. Verdade. Ele saiu do relacionamento de 10, depois com 4 meses, encontrou o André, um varão mesmo de Deus mesmo, coisa linda de Jesus, já estava doidinho esperando uma benção. Ai, meu Deus. Jesus. A benção apareceu e falou, não vai escapar não. Agora é com a gente, em nome de Jesus, agora é crescer Isso é na graça. espiritualmente, somar no reino de Deus, que foi esse o conselho que o Senhor deu para Pedro. Falou, Pedro, você me ama? Aí Pedro disse, eu te amo, Senhor. Porque amor de boca, não quer dizer nada, né? Vamos ver aí as atitudes, né? Verdade. Então o Senhor disse, se você me ama, então você cuida das minhas ovelhas. Então quando o servo do Senhor, ele realmente tem amor pelo Senhor, ele tem amor pelas almas. Tem amor pelas almas. Sempre tem tempo para o Senhor, sempre se coloca à disposição do Senhor. E o objetivo é esse. Quando você cuida das ovelhas do Senhor, o Senhor vai também satisfazer os desejos do nosso coração. Aleluia.
eu gostaria de agradecer a participação dos irmãos, tá bom? Deixa eu começar aqui então pelo André. André, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cristo Chama. Pode falar, irmão. Eu agradeço pelo convite, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Nós estamos muito felizes e muito obrigado. Já? Já. Obreira, eu já estou querendo, Jaconiza já, ó. Obreira, muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus, e as suas considerações também. Amém. Eu que agradeço, junto com meu esposo, né? Estamos aqui representando nossa igreja, nosso pastor, comunidade evangélica Chama de Fogo, pentecostal, nosso pastor presidente Carlos Terra, né? E que essa palavra, o testemunho do meu esposo, junto com o meu, tenha entrado no corações de quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? E que é isso, que Deus possa trabalhar na vida de cada um dos irmãos, assim como trabalhou na nossa. Glória a Deus. Amém? Quer falar o dia de culto lá, alguma coisa do ministério, alguma coisa? O nosso culto na comunidade evangélica Chama de Fogo é todas as terça-feira, terça, culto da família, quinta-feira, culto de libertação, domingo tem a EBD. Os membros, e logo após, nosso culto começa, inicia às 18 horas, termina às 20, o pastor fala que é para dar tempo de comer um podrão. É isso mesmo, dá tempo mesmo. E de 15 em 15 tem consagração. Hoje teve consagração, aí dia 23 tem consagração dia de sábado, de 9 às 11. Só vitória. Manda um abraço para o pastor, presidente. Amém. Todos Marcar a data para ele vir aqui. Tá bom. Todos da denominação de vocês, tá bom? Diz o irmão Júlio, mandou um abraço para todo mundo. E assim que vocês puderem, orem pela rádio, orem por nós, tá bom? Nós precisamos muito de oração para que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor Jesus, tá ok? Gente, vamos orar. Já está encerrando o programa. Vamos orar por todos vocês. Vamos começar com o André, depois a Raila, depois eu, tá bom? Em nome de Jesus. Pode começar, irmão. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nesta hora já quero te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai tomar essa rádio na palma das tuas mãos poderosamente, Pai, que o Senhor possa enviar, Pai, teus filhos para que possa testemunhar e essa rádio cada vez mais crescer na graça e conhecimento. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estamos nessa hora encerrando, meu Senhor da glória, mas que o Senhor venha continuar falando, Senhor, com cada um dos irmãos, Senhor, daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, meu Senhor da glória. Senhor, que o Senhor venha continuar tratando, meu Senhor. Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, guardando cada um que entrar nessa rádio, meu Senhor da glória. Dando força, Senhor, ao presbítero Júlio, Senhor, que está à frente dessa obra, meu Senhor da glória. Ajuda ele, Senhor, a levar, Senhor, aquilo que pessoas, Senhor, estão necessitadas de ouvir, Senhor. Corações aflitos, meu Senhor da glória. Que o Senhor venha ajudar. Amém. Poderoso Deus de Israel, a sua palavra diz que ao cair da tarde, as pessoas eram levadas à presença do Senhor, com problema de enfermidade, com problema de demônio, problema de separação, Senhor. Eu não sei o que tem afligido a vida dessa pessoa, o que tem entristecido, o que está entristecendo o coração. Mas a tua palavra é viva e eficaz. E o Senhor penetra lá no profundo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai Santo, querido e amado, ao cair da tarde, ao encerrarmos mais esta programação que o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui hoje, neste local, para a honra e glória do Teu santo nome, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez durante esta programação, por tudo que o Senhor fez e está fazendo durante esta semana nas nossas vidas. Ah, Deus querido e amado, a todos os ouvintes da rádio, a todos que estão, Senhor, aguardando este momento de oração, eu estendo as minhas mãos agora sobre a vida de todos os ouvintes,
todos aqueles que estão em espírito de oração agora, nós e os teus servos aqui da rádio agora, determinamos a bênção sobre a vida de todas essas pessoas que estão orando, e aonde estiver uma enfermidade, uma mágoa, uma tristeza, uma angústia, um desânimo, que venha cair por terra agora todo mal, tudo que não provém do Senhor, que esteja na vida, na casa, no lar, nos filhos, no trabalho, nos caminhos dessa pessoa, que este mal venha ser repreendido, jogado por terra agora sobre a vida destas pessoas. Ah, Senhor Jesus, tu estavas passando, meu Deus, e tu foi procurar fruto numa árvore e numa figueira, e não encontrando, o Senhor disse que nunca jamais nasça fruto de ti, e aquela árvore secou e dali não deu mais nada. Sobre a tua palavra, sobre a autoridade que o Senhor nos tem dado, sobre a unção que o Senhor colocou em nossas vidas, eu determino que todo mal, todo desemprego, toda miséria, todo encosto, todo olho gordo, toda enganação, toda amarração, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, todo mal, seca na vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Que a obra do mal seja estancada, paralisada, que todo o avanço de Satanás sobre este lar venha cair por terra nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, assim nós oramos, nós te pedimos e entregamos a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Santo Deus, eu quero te pedir por especial pelo teu servo André Drummond, que está aqui no estúdio da Rádio Cristo Chama. Senhor, abriu uma porta para o teu servo. Deus, vai, Senhor, de encontro à necessidade dele, aquilo que ele está passando. Senhor, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, que ainda esta semana a carteira do teu servo venha a ser carimbada para a honra e glória do teu santo nome, para que fique sabendo que todas as coisas o Senhor pode fazer, que não há impossível para o Senhor, que o Senhor abre, o Senhor fecha, o Senhor faz todas as coisas. Se há algum impedimento, alguma coisa que esteja impedindo, meu Deus, cai por terra aqui agora, eu lanço agora, eu amaldiçoo em nome de Jesus Cristo, e te peço, intercedo pela vida do teu servo, que ainda nesta semana ele é pai de família, ele precisa, meu Deus, ainda esta semana o teu servo venha cantar o hino da vitória, para que o teu nome venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, nós só te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. São tantas coisas para te agradecer. Se nós começarmos a agradecer, vamos passar aqui, Senhor, o ano inteiro te agradecendo, porque não temos como parar, só temos que te agradecer pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Santo Deus, eu entrego todos os ouvintes, todos os amados, todos os irmãos que estão nesta peleja conosco em oração, eu entrego tudo e todos em tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.